estavam hoje de manhã na redação da COPE dizendo: aposto que você não coloca Palange e Carvajal na mesma frase. E ele disse que não, segura minha cerveja, ajudou, claro, que o lateral direito do Real Madrid, capitão e vencedor de 6 Champions pelo Real Madrid, justamente se machucou ali para que realizassem seus desejos. Vejam só quantas formas de dar título, né? Enfim, brincadeiras à parte, o assunto é sério e bastante triste. Não é só porque Carvajal vai à Copa do Mundo com a seleção espanhola. Sei que muitos de vocês não são espanhóis ou não gostam da seleção. Enfim, não vou explicar o porquê. Vocês sabem perfeitamente, já sabem que eu estou exatamente do outro lado. Com certeza, e ele já explicou isso 1 milhão de vezes, mas esse não é o motivo deste vídeo, nem de longe. Mas vocês não ligam. Mas que ele vai perder essas 2 semanas porque sofreu essa fissura no 5º dedo do pé direito. E eu acho que ele já não vai jogar. E se jogar, vamos ver alguns minutos ali, alguma despedida no Bernabéu, e é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Aqui, o pior de tudo é como Carvajal vai sair do Real Madrid. Carvajal, 6 Champions. Jogador importantíssimo da 2ª melhor época da história do Real Madrid, ou até no nível da melhor. Cria da base, foi ele quem colocou a primeira pedra junto com Di Stéfano na cidade esportiva de Valdebebas, etc. Além do fato de que muita gente vai comentar, mas um mau capitão, não sabemos muitas coisas que aconteceram nos últimos meses no Real Madrid. Não fazemos ideia porque não vimos, por mais que nos contem. Inclusive, porque aqui, claro, podemos pensar que, por exemplo, no caso de Ceballos, porque Ceballos é um sem noção e que aqui quem tem razão é Arbeloa. No caso de Carvajal, dizem que ele é egoísta, só queria ir para a seleção, e Arbeloa está certo. É que até que as coisas sejam esclarecidas, e talvez nunca saibamos, nunca saberemos. Com 100% de certeza eu não me atreveria a dar diagnósticos tão ousados. Mas enfim, isso até me coloca contra pessoas que assistem ao meu próprio canal, que eu percebo porque leio vocês que estão frontalmente contra Carvajal. Mas enfim, insisto, aqui a gente não sabe de tudo. Não sabemos tudo o que aconteceu ali. E não quero que isso seja entendido como se eu não gostasse do Arbeloa ou algo assim. Eu acho que Arbeloa vai ser um grande treinador, acho que ele fez tudo o que pôde aqui. Acho que, embora hoje ele tenha dado um diagnóstico, e agora vamos repassar, já estava na hora de ele dar e foi muito bem colocado. Aliás, sobre o que acontece no elenco do Real Madrid e como eles encaram as partidas, todas as partidas, absolutamente todas as partidas, e essa tem sido a chave pela qual o Madrid perdeu jogos ridículos e jogamos fora o campeonato. Mas quem faz isso agora é o Arbeloa, faz esse diagnóstico agora, quando acho que deveria ter feito antes, apesar de já dar algumas pistas. E depois eu acho, sinceramente, que na hora de lidar com o elenco, ele errou. Mas enfim, mas que no resto ele errou na hora de lidar com o elenco, eu digo por tanta bajulação, por tanta bajulação. Se na verdade você acha que falta senso coletivo e há muito individualismo, então deixe isso claro, até mesmo publicamente. Mas ele te diz que não, que ele sempre vai proteger seus jogadores publicamente? Bom, uns mais do que outros, uns mais do que outros. Porque como já contamos na época, com aquela resposta sobre Carvajal, com pouquíssimo carinho. Por sua vez, ele estava mais preocupado em repreender o jornalista que tinha feito a pergunta, porque sabia porque ele tinha perguntado aquilo. Do que tratar Carvajal com carinho, sendo que na pergunta anterior e na seguinte ele tratou Vinícius, Camavinga e mais alguns jogadores com muito carinho? Depois ele tentou consertar isso na coletiva de imprensa seguinte, mas enfim, o caso é que não adiantou nada. Mais uma lesão, a do Carvajal, que não afeta em nada o rendimento da equipe. Já não faz muita diferença pra gente, porque já perdemos tudo, mas enfim, é principalmente pela questão pessoal dele e por como ele vai terminar. Como essa lenda do Real Madrid vai terminar? Ou seja, ele vai ter seus últimos minutos no Bernabéu, no último, penúltimo, acho que é o último jogo contra o Athletic Club de Bilbao.
Bom, seria uma despedida, olha, como foi com Benzema contra o Athletic Club de Bilbao, acho que foi assim. Benzema teve essa despedida no Madrid, um aplauso, um momento meio emocionante e só. Acho que vai acontecer o mesmo com Carvajal, pois o Madrid não deve renovar com ele. Então, bom, enfim, essa é a notícia triste com a qual começamos, que aconteceu logo depois da coletiva de imprensa que fizemos ao vivo aqui neste canal, às 10h30 da manhã, horário da Espanha, que eu te convido a assistir, porque já está disponível gravado. Vou deixar sobreposto no final deste vídeo, no lado direito, conforme você olha para a tela. E bom, na coletiva de imprensa, Arbeloa disse isso, e para mim esse é o grande destaque, ou seja, finalmente. Arbeloa disse isso sobre seus jogadores, mas não só sobre seus jogadores. Eu acho que é uma crítica aos seus jogadores e também à mentalidade, à filosofia com a qual funciona, com a qual opera o elenco principal do Real Madrid. O que eu entendo, e o Arbeloa está criticando aqui de forma muito sutil, é que lá de cima se entende que o elenco tem que ser como se tivesse que dirigir, porque senão são podados. Energia. Acho que aqui ele falou um pouco pelo Ancelotti, fala pelo amigo dele, que acredito que ainda é, Xavi Alonso, e fala também por ele mesmo, porque ele chegou e não teve tempo. Tem muita gente escrevendo, por que você não mudou isso desde janeiro? É que é muito difícil mudar uma tendência, uma inércia de anos, é muito difícil mudar isso. Isso é o que Arbeloa não conseguiu mudar. Achei a pergunta do Alberto Pereiro, da Onda Cero, muito boa, e para mim a resposta do Arbeloa foi uma crítica. Reconheço que as arbitragens recentes são importantes para vocês, mas você disse que só fala do período em que esteve aqui. Queria que você me explicasse o que pode ter acontecido depois da pausa, quando vocês estavam indo muito bem, passando pelo Manchester City e Atlético de Madrid, e depois, no momento em que você precisa encaixar de novo o Kylian e o Jute, é quando só conseguiram ganhar uma partida. Se você puder nos dizer um pouco o que acha que aconteceu aí? Bom, muitas coisas. São muitos jogos e é verdade que os resultados estão longe do que deve ser o Real Madrid. E volto a te dizer, contra times que hoje em dia você não ganha de ninguém só descendo do ônibus, mas está claro que a diferença de nível entre os jogadores do Real Madrid e os times que enfrentamos está aí no papel. E temos que melhorar muito, como sempre digo, no aspecto coletivo. Hoje em dia eu acho que não dá, mesmo com o talento que temos, para colocar a bola no chão e jogar de forma individual. Acho que precisamos ter uma ideia coletiva, não é? Um plano, não é? Uma estrutura, não é? Alguns padrões, alguns movimentos, saber o que o companheiro vai fazer, como queremos desorganizar o adversário. Tudo isso, evidentemente, leva a uma mentalidade talvez diferente da que tivemos. E isso nós pagamos com pontos. É que ele tem toda a razão, é impecável. Agora, ele fala tarde, ele dava pistas. Quando ele dizia, tem que jogar aqui a 200%, não dá para jogar com menos que isso, e eu falo isso para os meus jogadores e tal. Mas é que as frases de o talento que temos não basta, há muita distância para os times com quem perdemos, mas não se ganha só descendo do ônibus. Falta estrutura, padrões, movimentos, saber como desorganizar o adversário. E falta uma mentalidade diferente da que tivemos até agora. É que para mim isso é um tiro certeiro. E claro, a maneira de mudar isso é como você fez, Arbeloa, elogiando até mesmo na coletiva de imprensa em que diz isso, elogiando constantemente seus jogadores. Cara, eu acho que não, também não precisa fazer uma guerra publicamente, né? Mas tem muita gente que vai me criticar por dizer isso. Não, não. Por que você quer que o técnico do Real Madrid fale mal dos jogadores? Jogadores, Miguel, por quê? Muitos que me dizem isso acham que Mourinho era um gênio, que o melhor para o Real Madrid seria seu retorno e que aquela fase foi incrível. Olha, Mourinho descia a lenha nos próprios jogadores quando ele achava necessário nas coletivas de imprensa. Chamou Benzema de gatinho para ver se ele reagia. Para o Cristiano Ronaldo ele falou, claro, como alguém está triste, como alguém chega diante dos microfones e diz que está triste. Lembra quando o Cristiano disse isso em 2012, foi em 2012 ou 2013?
Em 2012, na temporada 12/13, porque na 13/14 já era o Ancelotti. Isso foi em setembro. Mourinho falava que perdemos a Liga e muitos pontos para o Barça no começo da temporada porque um estava triste e o outro não sei o quê. Ele dava umas broncas, o Mourinho. Bom, claro, se você diz agora, falta mentalidade e falta compromisso coletivo e achamos que individualmente vamos ganhar esses jogos. Depois, se você passa a mão na cabeça deles, cara, acontecem coisas, enfim, como as que estamos vendo, também te digo. Vamos falar sobre Mbappé, mas antes, veja como nos veem lá fora. Já sei que Oliver Kahn, para quem é mais ou menos da minha geração, vai se lembrar perfeitamente, ele é um grande inimigo do Real Madrid, Oliver Kahn. Perguntaram para ele na Sky, você iria para o Madrid? Ele respondeu, não sei se faria isso se fosse o Jürgen Klopp. O Real Madrid é algo totalmente diferente. É um grupo de indivíduos, um grupo de superestrelas que se recusam terminantemente a aceitar qualquer conceito imposto. O mesmo acontece com Xavi Alonso. Poxa, é verdade, essa é a imagem que mostramos. Talvez nem sempre tenha sido assim. Com Ancelotti, no último grande ano de Ancelotti no Madrid, com a dobradinha e tal, o time correspondia, éramos uma máquina. E havia um compromisso ali porque havia felicidade no banco de reservas. E Ancelotti soube conduzir isso muito bem para a ideia de todo mundo se dar bem. Vamos diminuir os egos e tal. E ele lidava muito bem com isso, porque agora nem todos são Ancelotti. Chegou um cara com método e tal e disseram, de quem diabos é esse cara? Pum! Com Xavi. Chegou Arbeloa e disse, vou ver se faço diferente do meu amigo Xavi, que para mim tem o mesmo conceito de futebol, o Arbeloa, que o Xavi Alonso. O treinador moderno exige que todos corram, mas ele tentou aliviar para eles. Mesmo assim, também erram porque passam por cima dele. Estamos iguais, é assim que nos vem fora. E depois acontece o que está acontecendo, porque aí vem a proteção da diretoria ao elenco, as grandes estrelas do elenco. Não a todos, hein? Não a todos, hein? Se fosse o Fran Garcia no lugar do Vini com o Xavi Alonso, talvez o clube reagisse forte, mas foi o Vini. E não estou falando só do Vini. Esse é o Kylian Mbappé, cara. Vamos ver. Vocês nunca vão me ver dizendo que um jogador de futebol não pode fazer da vida privada o que quiser e tem todo o direito de fazer isso nos seus dias livres ou nas suas horas livres, né? Desde que treine com o Madrid e não passe a noite em Milão para voltar no dia seguinte. Você termina de treinar com o Madrid, vai não sei para onde, pega seu avião e volta, dorme pouco, dorme menos e tal. Isso você pode fazer uma vez. Mas dormir é importantíssimo, o descanso para treinar é fundamental. Muitas coisas. Você tem que estar aqui para cumprir os horários e a disciplina que o seu clube exige. E sim, é verdade que ele está machucado, mas nas vezes em que o vimos machucado, ele aproveitou para ir a Paris ficar com a namorada, o que é totalmente direito dele. Mas ele tem que saber que a vida privada dele é exposta na TV. Absolutamente exposta na TV. E esses dias se falou disso, que talvez ele esteja fingindo uma lesão. Diziam isso dele e do Tchouaméni. Do Tchouaméni eu não acredito. E dele eu já começo a pensar que sim. E há pouco tempo, de verdade, esse cara tinha me conquistado pelo jeito que fala, como fala, pelo jeito que a cabeça dele funciona, que eu percebo. É um jogador de futebol, além disso, educado no sentido de bem educado, que quando fala, fala coisas com sentido, que fala espanhol perfeitamente. Ou seja, não é um bobão, não é o típico jogador de futebol que você diz, meu Deus, esse só serve para jogar futebol. E pronto. Esse cara tem cabeça, esse cara se comunica muito bem, ultimamente está terrível, está terrível. E agora, com essa lesão, ele deveria estar seguindo a disciplina do time. E, no entanto, está aqui vivendo a dolce vita com a namorada dele na Itália, o que eu acho muito bom, ele pode fazer isso. Mas, cara, cuide um pouco mais da sua imagem, porque você sabe que vão mostrar isso. Que vão te mostrar isso de quando... Pois é, aqui também. Ha, ha, ha! Enfim, ou seja, é que eu não quero acrescentar nada porque, insisto, qualquer um pode fazer o que quiser da sua vida, mas poxa, como é que vai aceitar isso? Vamos ver, como é que o torcedor do Real Madrid vai entender, vai engolir isso
Como é que ele vai digerir? Como é que ele vai digerir? Acho que isso é na saída do restaurante onde estavam, né? Aqui primeiro sai ela, mas ela faz isso para não saírem juntos. Mas é que eles vão acabar saindo juntos sempre. É que parece mentira, poxa. E aí alguém diz, não, então o que faz? Não sai de casa? Cara, dependendo da época, não saia. Não é que você não possa sair de casa, mas se cuida um pouco, se cuida um pouco. Eu não estou, assim como com o Carvajal e o Ceballos. Eu não posso dizer que as coisas são assim. Ó, isso foi assim, porque eu não vi, porque eu não sei, porque eu não posso dizer que Kylian Mbappé está fingindo uma lesão. Mas nada disso que está sendo publicado ajuda. E depois tem como as pessoas e os torcedores do Real Madrid vão entender isso. E cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque o pessoal está irritado, hein? 40 gols. Você faz 40 gols pra mim? Ótimo. Mas o resto, cuidado. Eu mudei e vocês viram um pouco essa transição na minha maneira de pensar em relação ao francês ultimamente. Eu acho que esse cara, desde janeiro e desde que confundiram a questão do joelho dele, os joelhos e tal, eu acho que ele me dá a sensação, sabe? Sem saber 100%, né? Como se ele estivesse muito mais desligado agora. Pois não é o caminho, nem de longe. Bom, a gente se vê no próximo. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. E é isso, tenham uma boa tarde. Tchau!